Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho da importância dos elementos químicos no universo, no nosso corpo. Então a gente vai falar um pouco da formação do universo, o que tem a ver com esses elementos químicos aí, e qual a composição química do nosso corpo. E ainda, pelo final aí, a gente vai falar da relação que existe desses elementos químicos que formaram o universo com a formação do nosso corpo. Se tem alguma relação, se não tem, ok? Então, vamos começar a falar um pouquinho assim da expansão do universo. Então, o universo ele está se expandindo. A gente sabe que a teoria mais aceita hoje pela ciência da criação do universo é a teoria do Big Bang. O Big Bang é aquela história de que, vou até passar uma imagem aqui, a imagem do Big Bang aqui. Ó. O Big Bang é aquela história de que toda a massa do universo estava concentrada num único ponto, do tamanho de uma cabeça de um alfinete, por exemplo. Como é que toda essa massa estava concentrada, né? Nesse único ponto. Tudo que a gente conhece de matéria do universo, todos os planetas, as estrelas, todos os materiais estavam concentrados nesse único ponto. Não se sabe ao certo. É alguma forma de energia, alguma concentração de matéria que ainda não é muito bem explicada, mas é a melhor teoria para se explicar o que aconteceu no começo do universo. Porque a gente tem estudos que indicam que o universo está se expandindo, né? Então a expansão do universo acontece assim, ó, aqui então desse lado direito aqui a gente tem um desenho de uma galáxia, tá? Aqui para a gente entender. Cada pontinho desses aqui, ó, na imagem da esquerda aqui, ó, é uma galáxia, tá? Essa galáxia aqui ela tem bilhões de estrelas, né? Cada estrela tem a sua luz própria, como o nosso Sol é uma estrela, e cada estrela dessa carrega mais algumas centenas de planetas em volta dela. Então a gente tem bilhões de planetas aqui, estrelas nesse emaranhado aqui que parece um pó assim, mas a gente como se estivesse observando muito de longe, né? Então cada uma dessa galáxia aqui concentra uma massa muito grande. Então, no início na formação do universo, toda essa massa estava concentrada de uma forma só. Como é que se sabe isso? Ou como é que se deduz isso? Ou como é que se formula uma teoria dessa? Quando se fazem estudos das galáxias, né, como observa, por exemplo, o telescópio Hubble, que fica em volta da Terra, né, fica fora da atmosfera, ele fica fotografando as galáxias e ele consegue perceber pela emissão de luz que ela emite, que a galáxia emite, que todas as galáxias estão se afastando, elas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras. Tá? Então significa que se elas estão ficando mais distantes, num passado muito distante, elas estavam mais próximas umas das outras. Então isso explica essa concentração de massa num único ponto. Então aqui nessa imagem está mostrando, ó, o universo ele tinha um determinado tamanho, com as galáxias mais próximas, aqui ele vai crescendo, vai passando o tempo, ele vai crescendo, vai passando o tempo, ele vai crescendo e assim por diante. Aí se existe aquela pergunta, mas o universo é infinito? Né? O universo ele não é infinito, ele tem um limite. Só que a gente não vai chegar nunca no limite do universo porque o deslocamento e o crescimento dele é muito grande. Ele tá se propagando à velocidade da luz e a gente não consegue viajar essa velocidade. A velocidade da luz é muito alta, 300 mil quilômetros por segundo. Ok? Então, a formação do universo, ela passa por essa teoria, tá? Existiam outras teorias, existiam inclusive teorias religiosas, né? A teoria criacionista de Adão e Eva, que Deus criou o mundo em 7 dias. Tudo bem, a gente pode discutir essas teorias, mas a gente vai falar um pouco mais de ciência do que propriamente de teorias religiosas, ok? Mas tudo bem, são teorias que existem e a gente tem que respeitar, tá? Mas a ciência, ela acredita na formação do universo pelo Big Bang, ok? Aí o Carl Sagan, ele colocou uma frase que é muito, muito importante, ó. Somos todos feitos de material das estrelas. Até o finalzinho desse vídeo aqui a gente vai falar bastante dessa história, tá? Vou falar um pouquinho da formação do universo ainda, ó. Então, ó, o universo ele surgiu aproximadamente há 13,7 bilhões de anos, tá? Alguns cálculos indicam estudos de tempo de galáxias distantes, deslocamento de galáxias, começam a ser feitos alguns cálculos e os astrônomos chegaram a uma idade aproximada do universo de 13,7 bilhões de anos, bastante tempo, né? Então como que aconteceu no começo? Né? No começo a formação do universo ela tinha como elemento primordial o hidrogênio, né? E o que acontece? O hidrogênio ele é o material, né, básico das estrelas, tá? O que acontece para a liberação de energia nas estrelas? O hidrogênio ele acaba se fundindo em hélio,
tá? Então acontece um processo de fusão de hélio. Só que estrelas menores, elas acabam fazendo esse processo muito rápido e acaba faltando hidrogênio. Então elas começam a fundir, tá? Esse processo é chamado de fusão nuclear, o átomo de hidrogênio é menor, o átomo de hélio é um pouquinho maior e os outros elementos químicos, até a massa do ferro, são todos formados por esse processo. Tá? Eles vão se fundindo, se ligando uns aos outros e ficando maiores. Tá? Então o hidrogênio, por exemplo, é o menor de todos, depois vem o hélio e assim vão os outros elementos, eles vão se fundindo e formando outros. Esse processo é chamado de fusão. O que significa a palavra fusão? Fusão nuclear é do núcleo do átomo e fusão é juntar, se unir. Tá? Então esses átomos acabam se fundindo, formando átomos maiores. Então a maioria, grande parte dos elementos químicos foram formados dessa maneira, fusões de outros átomos. Dentre eles, o carbono, então eu coloquei aqui alguns elementos fundamentais que aconteceram por esse processo. A formação do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, que são fundamentais para a formação do corpo humano, ok? Se você olhar na tabela periódica, o ferro, você tem 26 elementos até chegar ao ferro. Então você tem a formação por esse procedimento aqui de 26 elementos, pelo menos, tá? Pelo processo da fusão nuclear. Um pouquinho da cronologia aqui, ó. Então a gente falou que a formação do universo aqui, ó, 13,7 bilhões de anos. A idade da Terra e do Sol aproximadamente próximos, tá? A Terra se formou próximo ou é muito próximo da formação do Sol, tá? Mais ou menos a 4,5 bilhões de anos. O Sol, ele tem o consumo de energia dele, a transformação justamente do hidrogênio em hélio, né? Então, o Sol ele tem mais um período de 4,5 bilhões de anos. A gente diz que o Sol está no meio da vida dele, vamos dizer assim. Então, a gente tem bastante tempo ainda para aproveitar o Sol até que um dia ele não exista mais, tá? A existência de água no planeta, ela só veio 3,8 bilhões de anos atrás, tá? Então, há 13,7 bilhões de anos atrás surgiu o universo, 4,5 bilhões de anos surgiu o planeta Terra, há 3,8 bilhões de anos surgiu a água, a existência de água. Na verdade, a água, ela tinha uma composição, ela era uma mistura de várias outras coisas, né? E a água no estado que a gente conhece hoje para a formação de vida, para ajudar a formação de vida, ela existe dessa maneira há 3,8 bilhões de anos mais ou menos. E aí o surgimento da vida microscópica aproximadamente há 3 bilhões de anos, ok? Vamos para a próxima aqui, ó. A atmosfera primitiva, ela continha, né, era no passado muito distante, ela tinha esses materiais aqui, ó. Ela tinha o CO2, ok, que é o gás carbônico, ela tinha o H2, que é o gás hidrogênio, tá? Ela tinha o NH3, que é o gás amônia, tá? O CH4, que é o gás metano, e aqui está indicado a água, depende do período, não tinha água, ok? Se fosse há 4 bilhões de anos atrás, por exemplo, não tinha água. Um pouco antes disso, há 3,8 bilhões aproximadamente, foi o surgimento da água do jeito que a gente conhece. A atividade vulcânica era muito intensa, as descargas elétricas aqui, ó, tá vendo? Descargas elétricas em tempestades eram muito intensas quando começou a formação da água, ok? Só deu para existir a vida, a gente vai falar da vida, precisava ter a água no estado líquido aqui dessa maneira, tá? E a radiação solar que vinha, né, era muito intensa também, ok? Isso propiciou que algumas estruturas carbônicas e orgânicas, né, começassem a se juntar e formar uma substância foi chamada de síntese pré-biótica, tá? Biótica tem a ver com a vida, pré é antes um pouquinho. Então, uma síntese pré-biótica significa quase que o surgimento da vida, a formação de moléculas orgânicas ali, né? E aí, a partir daí, desse conjunto de moléculas aí, começaram a surgir as primeiras bactérias. Não se sabe muito bem como, mas se acredita que as descargas elétricas e a radiação solar é que fizeram isso, que deram esse pontapé inicial aí de alguma forma, alguma coisa que não existe hoje, alguma radiação muito intensa que não existe hoje, fez com que as moléculas começassem a desenvolver de alguma maneira a vida, né? E surgiram os primeiros micro-organismos, as bactérias. E elas foram sofrendo modificações com o decorrer do tempo, né? E começou a ter uma diversidade microbiana muito grande, né?
E aí começou uma vida anaeróbica, né? A vida anaeróbica, ela é uma vida que não depende do oxigênio, tá? Se você perceber aqui, não tem oxigênio ainda na composição aqui da atmosfera, né? E depois de muito tempo que aconteceu o processo do surgimento do oxigênio, porque algumas cianobactérias, elas começaram a fazer a fotossíntese. Então o oxigênio só veio mais ou menos após 1,5 bilhões de anos, assim, 1,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, que começou a surgir o oxigênio na Terra através de bactérias que faziam fotossíntese. Só para a gente lembrar do processo da fotossíntese, era retirado o CO2 da atmosfera, liberado o oxigênio. E isso começou a ajudar no desenvolvimento de outros seres vivos. Então, essas microbactérias aí, elas começaram a se desenvolver, começaram a consumir outros alimentos, algumas migraram para a água, outros ficaram no solo, começaram a se desenvolver um pouco mais, uma criou caldo, criaram patas, e assim a vida foi surgindo aos poucos de uma maneira muito demorada, tá? A vida, as mudanças significativas, elas demoram milhões de anos, milhares ou milhões de anos para que aconteça, ok? Vamos falar um pouquinho da composição do corpo humano, então. O corpo humano, por que a gente falou daquela história do corpo humano ser formado por massa das estrelas? Porque a formação do universo, ela deixou, né, resíduos de materiais químicos, grandes quantidades de materiais químicos, depende do material, que são os responsáveis por formar o corpo humano hoje. Como a gente já falou em outras aulas, aí o carbono, por exemplo, que está no ar, que já esteve num organismo que morreu, que já passou pela folha de uma planta, na fotossíntese, que já foi um alimento para uma vaca, que virou carne, foi alimento para um ser humano. Esse carbono aí, ele se desloca de diversas maneiras em diversos seres vivos. E já passou, por exemplo, pela composição de estrelas. Vários dos átomos de carbono que estão no nosso corpo, com certeza já foram parte de diversas estrelas que existiram no nosso universo. Tá? E aqui a gente tem uma composição básica para a gente entender a composição do corpo humano. Ó. O carbono a gente tem mais ou menos 19%, a composição do nosso corpo. Tá? O oxigênio é o mais abundante, a gente tem mais ou menos 61% de oxigênio. Não é só o oxigênio da respiração, tá? A gente tem oxigênio nas partículas de água, por exemplo, nas partículas líquidas do nosso corpo. Em infinitas estruturas a gente tem o oxigênio. O nitrogênio a gente tem em torno de 5%, o hidrogênio em torno de 9%. Aí a gente tem outros elementos químicos em quantidades menores, o cloro 0,17%, o fósforo 0,63%, o enxofre 0,63%, o cálcio aqui, ó, 1,38%, o cálcio é importante para os ossos, né? O sódio é bem importante para o nosso corpo, 0,25%. E a gente tem elementos químicos no nosso corpo com traços, a gente chama de traços, que são quantidades infinitamente pequenas. Ó. O flúor tem essa quantidade aqui, ó, 0,0001, 0,00001. Olha o manganês aqui, ó, 0,0001. Tá, o iodo aqui em pequena quantidade, o cromo, o cobalto, então a gente tem muitos elementos químicos aqui. Então, respondendo aquela pergunta, aquela afirmação, completando aquela afirmação do Carl Sagan que estava no começo do vídeo, né? Nós somos feitos de poeira das estrelas? Sim, toda a composição do nosso corpo já passou por diversas modificações aí, e já esteve presente em várias estruturas na formação do universo, ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí, até mais.